Boa tarde, Bahia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao seu programa de rádio na TV e no YouTube. Feriado estadual, Dia da Conceição da Praia, nossa padroeira da Bahia, em festa depois de 2 anos por causa da pandemia, né? A Basílica da Conceição da Praia no bairro do Comércio. Então, viva a Nossa Senhora da Conceição, hein, Victor Pinto? Boa tarde para você. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da Band no YouTube. Eu vou fazer uma breve correção sua, porque a padroeira Nossa Senhora da Conceição é padroeira estadual, né? Padroeira da Bahia. Mas não são todos os municípios que têm. Que não é feriado. É porque a gente está acostumado, porque, por exemplo, eu sou de Coité, você daqui de Salvador. Salvador é feriado, Coité também é feriado, mas tem outras cidades que não são. Sim. Inclusive é feriado até em Aracaju também. Camaçari eu acho que não é, né? Dia 8 também é feriado em Aracaju. Sim, então, verdade. O pessoal que está assistindo a gente pela Band Sergipe também está no feriado. Então, para você ter noção, até Aracaju tem um feriado. Sim. E a gente aqui não tem alguns municípios que não tem. E, inclusive, véspera é feriado e amanhã tem Jogo do Brasil meio-dia, né? Amanhã, meio-dia, então, Jogo do Brasil. Já dá para esticar mais um pouquinho. Para tudo. Para o que você estiver fazendo agora. Presta bem atenção. Lorena, qual é o resultado do jogo de amanhã? Ai, meu Deus, eu não parei ainda pra pensar, não vi minha bola de cristal, então... Porque você acertou o jogo das oitavas do 4x1. Né? E agora, Brasil... Posso falar no final? Pode ser. Pronto, pode final ser do Boa Tarde eu falo. Então a gente eu tô pedindo aqui a minha bola de cristal pra vir aqui na minha mente e a gente falar do jogo do Brasil. Mas vai ganhar, que esse Hexa é nosso. Vai. Final Brasil e Marrocos. Mentira. Bom, já fez um prenúncio aqui. Não tem como saber. Então vamos seguindo com o nosso programa. Tenho a satisfação de receber aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia, Neomar Filho, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. As eleições acabaram, mas tem vários protocolos que são seguidos pela Justiça Eleitoral que nós vamos tirar as dúvidas hoje no programa. Neomar, satisfação em recebê-la aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. Muito boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, Lorena. Muito boa tarde a todos que nos acompanham na tarde de hoje. É uma satisfação enorme estar aqui no estúdio da Band e dizer que estamos aqui para tirar as dúvidas, esclarecer para a população como é agora que funciona o pós-eleição. É um tema interessantíssimo que a gente vai tratar aqui hoje. E eu vou poder, dentro das minhas condições, de contribuir com esse programa. Claro, vai contribuir muito. Bom, o prazo para... Vamos falar da diplomação que Victor já citou aí dos candidatos. A gente já tem data aqui na Bahia, dia 16 de dezembro. O TRE já divulgou. E qual é o prazo final, de fato, para fazer esse procedimento e qual a importância disso? E antes disso, explicar para quem está em casa o que é isso, né? Diplomação. A gente fala aqui, a gente já sabe, mas quem está em casa pode não saber, né? Então vamos explicar direitinho. E outro dado, a diplomação seria 16 também para presidente da República e foi antecipado para o dia 12. Então a gente vai ter dia 12 a diplomação para a presidência e dia 16 dos governadores, deputados, senadores eleitos. Perfeito, Lorena e Victor. Na realidade, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam o que é a diplomação, né? É a habilitação daquele cidadão ou da cidadã que se sagrou vencedor ou vencedora durante as eleições desse ano. E a habilitação, ela vem, portanto, através de um diploma que é concedido pela Justiça Eleitoral para que aquela pessoa possa exercer um mandato eletivo. Então, para a gente entender também essa fase do processo eleitoral. Depois das eleições, existe, por parte da Justiça Eleitoral, a publicação de um edital em que há a proclamação dos eleitos e, a partir daí, a Justiça Eleitoral pode, até dia 19 de dezembro, diplomar essas pessoas e habilitar, portanto, essas pessoas para que elas exerçam o mandato eletivo. Então, é uma fase que passa também mais para o final do processo eleitoral para que aquela pessoa possa exercer o mandato eletivo. Eu tenho uma dúvida já de cara que veio até de um colega de faculdade. Ele mandou o seguinte, que eu falei que ia ter essa entrevista hoje aqui no programa. O candidato que tenha tido a candidatura indeferida ou que tenha concorrido sob júdice e o caso ainda não tenha sido analisado pela Justiça Eleitoral e mesmo assim ele tenha sido eleito, ele pode ser diplomado caso não possa ser e também caso essa ação judicial não seja decidida até o dia da posse. Quem toma posse no cargo? Bom, excelente pergunta, excelente Lucas Pacheco, inclusive. De Lucas. Um abraço, Lucas. Obrigado pela contribuição. E é importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando que, para a Justiça Eleitoral, existe uma presunção de legitimidade
né, daquela eleição daquela pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a eleição ocorreu no primeiro domingo de outubro para o primeiro turno, no último domingo de outubro para o segundo turno, e o mandato que foi conquistado, né, através das eleições, existe uma presunção de legitimidade. E a Justiça Eleitoral quer preservar, sempre que possível, que aquela pessoa que foi eleita sem praticar nenhum abuso, ou com a probabilidade de reverter uma decisão de indeferimento de seu registro de candidatura. O fato é que aquelas pessoas que foram eleitas, em tese, vão tomar posse, tá certo? No dia 1º, e vão exercer o seu mandato eletivo até que a última decisão desse processo judicial seja, portanto, analisada. Bom, e as ações contra as candidaturas ou por supostos abusos eleitorais precisam ser julgadas obrigatoriamente antes da diplomação ou da posse? E caso não ocorra, né, esse julgamento, o candidato já tenha sido diplomado ou tomado posse, o que acontece? Né? Ele foi julgado e não está de acordo, ele está ali naquele cargo. Uma nova eleição tem que ser feita, assume o segundo colocado, como é que funciona? Bom, Lorena, a Justiça Eleitoral, ela avalia os processos que tratam de cassação de diploma, de registro de candidatura, geralmente após o prazo que é dado para a diplomação. Geralmente porque são processos complexos, são processos que envolvem a instrução probatória, ou seja, aquela pessoa que está ali com aquela demanda, ela vai querer provar que não praticou nenhum abuso, ou que, de fato, alcançou aquele mandato eletivo sem qualquer tipo de intervenção ou irregularidade. Então, geralmente, a Justiça Eleitoral julga esses processos após a diplomação e após, portanto, a posse. Não é uma regra, mas como se tratam de processos complexos, de dificuldade, inclusive, para a própria Justiça Eleitoral, até porque a gente tem que levar em consideração o voto que foi direcionado àquela pessoa. Então, existe, portanto, como a gente falou, a presunção de legitimidade. Então, para desconstituir isso, precisa realmente ser um julgamento muito bem avaliado, enfim, com análise de provas, tudo para garantir e preservar o mandato eletivo. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o Neomar Filho, advogado especialista em direito eleitoral, tirando nossas dúvidas sobre o que acontece depois da eleição, os recursos que são apreciados pela Justiça Eleitoral, a posse que acontece no dia 1º. Agora, de um assunto bem técnico também, eu tenho acompanhado muito o mural eletrônico. Você sabe que eu fico futucando a Justiça Eleitoral e eu vejo muito julgamento de contas eleitorais. E muitos partidos, muitos candidatos com, por exemplo, o Ministério Público opinando pela rejeição das contas. Se, por exemplo, Lorena, nós somos candidatos a deputados, por exemplo, senadores, e as nossas contas são reprovadas, mesmo, por exemplo, Lorena vencendo a eleição e eu não vencendo. Mesmo assim, é apreciado tudo que é gasto, tudo que entra e tudo que sai das contas da candidatura. No meu caso, no caso Lorena, que foi a vencedora, por exemplo, ela pode não tomar posse como senadora ou deputada caso as contas sejam negativadas, sejam julgadas improcedentes pela Justiça Eleitoral, e no meu caso como derrotado também, como um político derrotado. Eu também sofro algum tipo de sanção caso minhas contas sejam rejeitadas pela Justiça Eleitoral? Bom, Vitor, a prestação de contas nada mais é, numa campanha eleitoral, do que a possibilidade, né, que o candidato da Justiça Eleitoral para que ela averigue e investigue se os gastos de campanha foram feitos de maneira correta e se a arrecadação de recursos, que são recursos públicos e privados, se essa arrecadação aconteceu de maneira regular. Então, o processo de prestação de contas é fundamental durante uma campanha eleitoral, tá? Então, inclusive, precisa ser acompanhada por um advogado, né? O advogado tem uma participação fundamental também nesse processo, mas se trata de um ajuste contábil, né? Em que são avaliados os extratos bancários, as despesas da campanha, e ao final se decide ou pela aprovação das contas, com ressalva ou não, ou pela desaprovação daquelas contas. Na hipótese da desaprovação, não há consequência prática para a diplomação e posse daquela pessoa que foi eleita. Da mesma forma, os que não foram eleitos também vão passar pelo mesmo processo de avaliação. Agora, a Justiça Eleitoral tem dado preferência, até porque a gente vai ter a diplomação agora no dia 16 de dezembro,
aos candidatos e candidatas que foram eleitos. Então, por isso, no mural eletrônico, no PJE, que é o Sistema de Processo Eletrônico do Poder Judiciário, a gente tem acompanhado os processos aí dos que foram eleitos já andando e já tendo decisões em definitivo, inclusive pelo TRE. Bem, também tem 2 tipos mais comuns de ação eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo. Qual é a diferença entre as duas para quem está acompanhando em casa entender, assim, esmiuçar, né, para quem está assistindo a gente, e as consequências de cada uma? Porque são assuntos que as pessoas, isso aí não tem por que eu saber disso, mas precisa saber. A gente está aqui para isso também, né, de falar, de conversa com políticos, com os candidatos, mas a gente precisa levar isso para a grande população também. Isso, a população precisa entender, até porque tem um papel relevante e fundamental na escolha dos nossos representantes, né? Ao fim e ao cabo, quem escolhe, quem direciona o voto, somos nós, os eleitores. Então, se o eleitor não se preocupa, por exemplo, em saber se aquela pessoa que recebeu o seu voto, se está respondendo uma ação de investigação judicial eleitoral ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, é preciso que ela saiba e que procure se informar, né? Até para que possa fazer uma avaliação mais criteriosa, né? De repente até numa futura eleição. Mas, enfim, são 2 ações típicas, né? São 2 ações muito comuns, né, no processo eleitoral. Nós temos a ação de investigação judicial eleitoral, que pelo próprio nome, o objetivo é de investigar se o candidato ou a candidata foi eleita ou não, até porque o candidato que não foi eleito também pode sofrer esse tipo de processo, diferente da outra ação que nós vamos comentar. Mas essa ação visa investigar se uma pessoa que foi candidato, ela praticou abuso do poder econômico, ou seja, quando utiliza de recursos públicos ou privados para desequilibrar as eleições, ou também se teve prática de abuso do poder político, quando ela se utiliza de um cargo público para se beneficiar, não é? Para beneficiar uma candidatura própria. E também se utilizou dos meios de comunicação, que inclusive o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que as redes sociais fazem parte desse rol, né, da legislação, se teve a prática do abuso da utilização dos meios de comunicação. Então essa é a ação de investigação judicial eleitoral. Já a ação de impugnação de mandato eletivo, ela tramita tão somente contra o candidato ou a candidata que foi eleito. E por uma questão constitucional, está previsto essa característica na Constituição Federal, essa ação tramita sobre segredo de justiça, justamente para preservar a conquista de um mandato eletivo. Então a Justiça Eleitoral, as leis que regem que disciplinam essa matéria, querem proteger aquele que alcançou o mandato eletivo. E protege de que forma? Colocando necessariamente um segredo, um sigilo sobre a tramitação daquele processo. Então, apenas quem sofre esse tipo de processo é quem foi eleito, quem teve, portanto, um diploma, né? Exatamente, ação de impugnação de mandato eletivo, ou seja, aquele que conquistou o mandato, é que vai responder. No final das contas, o efeito prático de uma e de outra vai terminar ou na decretação de inelegibilidade, né, ou na cassação do registro ou do diploma, a depender do momento em que essa ação for julgada. Obviamente que aquele que não foi eleito ou que não foi candidato, pode ter sido um particular que praticou o abuso em favor de outra pessoa, essa pessoa também, esse particular, pode sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral e pode também ficar inelegível. Uma outra dúvida é a seguinte, a gente já falou aqui da diplomação, os deputados, os senadores, deputados estaduais e federais, senadores e governadores vão ser diplomados todos juntos no dia 16, cada um no seu estado. Isso. No dia 12 nós temos a diplomação do presidente da República. Mas tomam posse no dia 1º de janeiro desse ano os governadores e o presidente da República. E os senadores, os deputados se reúnem, o Congresso Nacional se reúne para dar posse ao presidente e a Assembleia Legislativa da Bahia se reúne para dar posse ao governador. E a gente tem uma impressão, principalmente quem não compreende o jogo do dia a dia da política, que os deputados federais eleitos, os estaduais também eleitos na eleição desse ano, tomam posse junto com porque assinam também lá o termo de compromisso, etc. e tal. Mas não, isso não acontece. Na verdade, há uma nova
posse no dia 1º de fevereiro. Explica pra gente essa diferença, porque os deputados estaduais e federais e senadores eleitos não tomam posse junto com os governadores e o presidente eleito também. É bem curioso, Vitor, até para também as pessoas que nos acompanham entenderem, que quem dá posse ao presidente, ao governador, é o Congresso, a Assembleia, com a composição velha, digamos assim, para que fique fácil de entender. Porque a composição nova, ou seja, a nova legislatura com os novos parlamentares, né, essa legislatura só vai iniciar no dia 1º de fevereiro, com a posse dos novos deputados e dos novos senadores. E aqui na Assembleia, por exemplo, da Bahia, com a posse dos deputados estaduais. Então é bem curioso, para que as pessoas saibam realmente de como acontece, que quem dá posse para o Poder Executivo, no caso de presidente da República e de governador, essa posse é feita pela composição, pelo Congresso, digamos assim, velho, entre aspas, e no caso do governador, pela Assembleia, com a composição velha, digamos assim. E essa é uma diferença, ou seja, os parlamentares não tomam posse no dia 1º de janeiro, né? Só realmente iniciam uma nova legislatura a partir do 1º de fevereiro, no caso do ano que vem, de 2023. Fica mais um mês de férias, né? Um mês de janeiro aí para tomar posse. Bom, neste mês a gente falou sobre o município de Maiquinique. Teve uma nova eleição por lá. Os moradores voltaram para eleger o prefeito e o vice, eles que foram eleitos em 2020 e foram cassados pelo TSE por abuso de poder econômico, e aí perderam e outros assumiram. O que é cassação de mandato e quando ela ocorre? Pronto, e aí eu faço aqui um comparativo, uma pergunta que você me fez, sobre quando se dá o julgamento das ações que questionam o mandato. Sim. Então veja que uma eleição de 2020, nós já temos aí quase que 4 anos, né? Já estamos no 3º ano praticamente de mandato. Sim. Dessas pessoas que foram eleitas em 2020, e só teve o desfecho final agora, quase que iniciando o 3º ano do mandato. Então assim, geralmente são processos realmente muito complicados. São processos que a Justiça Eleitoral tem um cuidado enorme, até para que desconstituir e tirar alguém do poder, né, que foi eleito, como a gente disse, com a presunção de legitimidade, realmente é um processo que a Justiça Eleitoral tem muito cuidado. No caso das eleições municipais, como aconteceu em 2020, o que a Justiça Eleitoral faz é determinar uma nova eleição. Então, a chapa que foi vencedora, que estava em exercício até agora há pouco, ela foi eleita, né, com o prefeito e com o vice, né, até porque a gente não tem candidaturas separadas nesse ponto, né, são candidaturas que são unas, né, e indivisíveis, ou seja, o vice acompanha o titular, né, e se cassado, caça-se a chapa como um todo. E daí, a Justiça Eleitoral, obedecendo o que diz a regra, convoca novas eleições. Essa regra, inclusive, mudou em 2015, né, porque antigamente se fazia um cálculo da quantidade de votos, né, que aquela chapa que estava sendo cassada obteve nas eleições para dizer se ia ter novas eleições ou se o segundo colocado é quem deveria assumir. Agora, a partir de 2015, na verdade, toda e qualquer cassação pressupõe a designação de novas eleições, são as chamadas eleições suplementares. Então, por esse motivo aqui, nós tivemos os eleitores de Maiquinique, não é isso? Isso. Voltando às urnas para escolher um novo prefeito e um novo vice-prefeito. Então aquela história de que se Dilma não pudesse tomar posse, a Aécio que assumia. Tinha essa história, né? Chama a Aécio assume. Essa história do segundo colocado, então, é página virada, voto vencido, né? Página alucinação, virada. Né? Alucinação do Zap. Não existe mais isso. O segundo colocado não toma mais posse. Não toma mais posse. Nova eleição. Existe uma nova eleição. Agora, tem casos, Nelmar, que o prefeito é afastado, o vice assume. Tem casos que o presidente da Câmara fica como o prefeito, ou o presidente da Assembleia fica como governador. E também há casos de eleição direta, chama-se mais uma vez a população para ir à urna, e também a Câmara ou a Assembleia faz eleição indireta, ou seja, os vereadores e os deputados que escolhem o chefe do Executivo. Quando é que ocorre esse tipo de modalidade? Vamos lá. A Constituição Federal, né, que é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, estabelece que, para a hipótese de presidente da República e vice, na hipótese em que a vacância desses mandatos
nos 2 primeiros anos de governo, as eleições que acontecem são eleições diretas. Se essa vacância acontece nos 2 últimos anos, trata-se, portanto, de uma determinação para as eleições indiretas, ou seja, quem escolhe é o Congresso Nacional. No caso dos estados e dos municípios, não se trata de uma observância obrigatória. Cada estado e cada município que tem a sua lei orgânica, não é? O estado da Bahia possui uma Constituição estadual e os municípios têm as suas leis orgânicas. Elas não precisam necessariamente repetir essa regra estabelecida para os casos de vacância de presidente e vice, né? Presidente da República e vice-presidente da República. Cada município, portanto, pode estabelecer se, na hipótese da vacância nos 3 primeiros anos, não é diferente, portanto, dos 2 primeiros, mas nos 3 primeiros anos, essas eleições, no caso da vacância, seriam eleições diretas, né? Isso é possível ser feito. Eu trabalhei num caso, inclusive, que foi exatamente assim. Nós identificamos, conseguimos cassar o diploma de um prefeito que já estava em exercício, mas foi eleito através de práticas de abuso de poder. Mas, no final das contas, Vitor, aconteceu que o presidente da Câmara, por uma disposição da própria lei orgânica do município, foi quem permaneceu no cargo de prefeito, porque a vacância se deu no último ano do mandato. Então, naquele município X, a lei orgânica estabelecia desta forma. Mas não quer dizer que no município Y essa regra também seja igual. Cada município, cada estado dispõe quando a vacância vai acontecer e como se dará a eleição, se de forma direta ou indireta. Bom, a gente já está finalizando, mas a gente não pode deixar de falar de uma notícia aí, uma das melhores dos últimos tempos. Vamos mudar, jornalistas, né? A data de posse vai mudar, gente, não vai ser mais dia 1º de janeiro. Para que tomar posse dia 1º de janeiro? Para presidente e governador, pelo menos já é um alívio para a gente, isso a partir de 2026, né? E vamos combinar que essa foi realmente uma alteração muito ponderada, né? Porque ninguém merece, imagine, depois do Réveillon, correr para tomar posse. Nossa, nem pra é pior cobrir a posse do que cobrir o Réveillon. Nem para quem está tomando posse, nem para quem, ou direto ou indiretamente, trabalha, né? Sim, muita gente trabalha nesse processo. Mas vamos para qual data a partir de 2026? Vamos lá. Houve uma emenda constitucional, né, que estabeleceu que os mandatos que foram agora conquistados, eleitos agora em 2022, excepcionalmente, é uma exceção, tá certo? Só vai ser assim agora. Esses mandatos vão terminar no dia 5 de janeiro de 2027 e 6 de janeiro de 2027. O presidente da República vai ter o seu mandato até o dia 5 de janeiro de 2027 e os governadores, né, tanto dos estados quanto do Distrito Federal, vão exercer os seus mandatos até o dia 6 de janeiro de 2027. A partir da próxima eleição é que, de fato, nós vamos ter a posse de presidente da República no dia 5 e para governadores no dia 6. Então, a gente ainda vai ter um intervalo de um dia entre a posse de um governador, de um presidente e também exatamente, do governador. Uma boa notícia. Agora, prefeito, os casos dos prefeitos são mantidos para o dia 1º de janeiro. Mantém 1º de janeiro. Exatamente. Vamos trabalhar para mudar isso também, viu? Vamos trabalhar. Todo deputado federal que a gente consegue trazer aqui, vamos falar. A gente vai pontuar esse assunto, porque assim, tem casos que prefeitos e governadores tomam posse meia-noite e 1. Imagine você estar na agonia na cobertura, me coloco no papel do colega jornalista de política também, ou das emissoras de televisão e de rádio. Você está ali cobrindo o Réveillon, mal pipocou a primeira taboca de foguete da chegada do ano, já está lá na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, com outra postura, né? Com outra... Pois é. E às vezes não é nem dia útil, né? Não é nem dia útil, né? No caso específico da agora, a gente vai ter a posse num domingo. E numa posse corrida, porque Jerônimo Rodrigues já declarou que a posse dele vai ser de manhã cedo, 8 da manhã. Tudo indica também, Lorena, que a transição do cargo não vai acontecer nem na governadoria, vai ser uma transição que vai ocorrer ali mesmo na Assembleia Legislativa, para ganharem tempo, porque Rui, Jerônimo, Otto, Wagner e demais deputados vão descer para Brasília para a posse de Lula, que vai acontecer no Lula Palusa, que vai acontecer no final da tarde, no início da tarde. Então vai ser
algo bem corrido. Vacinar e tchau, né? Já vacinar e tchau, desce para Brasília para poder participar dessa posse. Então vamos Exatamente. trabalhar aí, viu, para os próximos passos mudar de prefeito e vereador. Bom, a gente conversou com o advogado Neomar Filho, advogado eleitoral. Muito obrigada, viu, por tirar nossas dúvidas, e você volta ao longo de 2023, com certeza. Olha, eu que agradeço o convite mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui do lado de jornalistas tão competentes. Vou puxar aqui o saco de nosso amigo Vitor Pinto, que foi inclusive recém-premiado pela Assembleia. Queria te dar meus parabéns agora, Obrigado, meu reconhecimento por isso. E dizer que eu estou à disposição de vocês, da Band. É sempre muito prazeroso estar aqui conversando sobre direito eleitoral. Pois bem, chegamos no final do nosso programa, mas eu não esqueci, Maria meu Deus. Lorena. Brasil e Croácia. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. 2-0 com dancinha. Quem não gostar aqui... Qual dancinha? A não dancinha goste. de Richarlison, do Pombo, a dancinha do Neymar ou do Paquetá? Porque todos tiveram dancinha. Ah, eu vou com o último Vini jogo, né? Júnior, que não fez, então, não marcou na última Vini partida. Fez, Marcou? Fez um gol. Foi Vini, Foi Vinícius o Júnior, belíssimo, Neymar, fez o primeiro, Richarlison esqueci e do Paquetá, Vinícius Júnior, esqueci da desculpa, mulher. Vinícius Júnior, vai bailar de novo, ele e o Richarlison, baila, nosso Brasil aí pro Hexa, Brasil e Marrocos Vamos na final. aí na torcida por Brasil, Brasil e Marrocos, segundo ela. Mas a gente vai seguindo com a programação da Band Bahia, na certeza de estarmos aqui todos juntos amanhã, 14h. Lembrar para você que nosso programa não está no rádio, na Band News FM, porque nós estamos transmitindo os Jogos da Copa do Mundo. No rádio a gente volta no dia 14. Então, quando você ligar na televisão e ligar na Band News FM, estaremos eu e Maria Lorena aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Mas vai pro YouTube, que os programas estão lá todos também. lá para você acompanhar. Um beijo, gente, um ótimo restinho aí de feriado aqui de Salvador, quinta-feira. Amanhã a gente se encontra. Tchau, Victor. Um abraço, tchau, tchau.